Capítulo 8. A primeira terça-feira. Falamos sobre o mundo. Connie abriu a porta para mim. Maury estava na cadeira de rodas junto à mesa da cozinha, vestido com uma camisa folgada de algodão e calça preta ainda mais folgada. Folgada porque as pernas dele tinham se atrofiado muito abaixo do tamanho normal das roupas. Podia-se abarcar as coxas com as duas mãos e os dedos se tocarem. Se ele conseguisse ficar em pé, não alcançaria mais de 1,60 m e talvez pudesse vestir a calça de um pré-adolescente. Trouxe uma coisa para você, eu disse, mostrando um saco de papel pardo. Eu tinha passado antes em um supermercado e comprado peru, salada de batata e de macarrão e pãezinhos. Sabia que não faltava comida na casa, mas queria me sentir útil pelo menos nisso, já que em tudo mais eu nada podia fazer por Maury, e sabia que ele gostava de comer. Oh, quanta comida, disse ele, você vai ter que me ajudar a comê-la. Sentamo-nos à mesa da cozinha cercada de cadeiras de vime. Dessa vez, não precisando mais pôr em dia as informações de 16 anos, entramos logo nas águas conhecidas de nosso diálogo universitário, Maury fazendo perguntas, escutando minhas respostas, parando como um chefe de cozinha para acrescentar pitadas de coisas que eu havia esquecido ou não tinha registrado. Perguntou sobre a greve do jornal e, fiel à lógica, não conseguia entender por que os dois lados não se comunicavam para solucionar o problema. Respondi que nem todos são perceptivos como ele. De vez em quando, ele parava para ir ao banheiro, atividade que demorava um pouco. Connie o levava na cadeira, levantava-o da cadeira e o segurava enquanto ele urinava no caneco. Ele voltava sempre com o ar cansado. Lembra-se de quando eu disse a Ted Koppel que muito em breve alguém teria que limpar a minha bunda? Disse ele. Ninguém esquece um momento desse, respondi rindo. Pois acho que esse dia está chegando, e isso me aborrece. Por quê? Porque é a prova suprema da dependência, outra pessoa limpando a bunda da gente. Mas já estou pensando no assunto. Estou me ensinando a gostar de ser limpado. Gostar? É uma maneira de voltar a ser bebê. É uma maneira especial de encarar o assunto. Agora preciso encarar a vida de maneira especial. Veja só, não posso fazer compras. Não consigo pôr o lixo para fora. Não posso administrar a conta no banco. Mas posso ficar sentada aqui com os meus dias minguantes e identificar o jogo importante da vida. Tenho os dois requisitos para isso, o tempo e o motivo. Quer dizer, então, eu reagi cínica e impulsivamente, que a chave para achar o sentido da vida está em parar de pôr o lixo para fora? Ele riu, o que me deixou aliviado. Quando Connie recolheu os pratos, notei uma pilha de jornais que com certeza tinham sido lidos antes da minha chegada. Perguntei se ele ainda se interessava pelo noticiário. Claro! Acha isso estranho? Acha que por estar perto da morte eu deva me desinteressar pelo que se passa no mundo? Quem sabe? Ele suspirou fundo e disse, você pode ter razão. Talvez não devesse me interessar. Afinal, não estarei mais aqui para ver os desfechos. Mas é difícil explicar, Mitch. Agora que estou sofrendo, sinto-me mais perto de pessoas que sofrem do que sentia antes. Outra noite, vi na televisão pessoas na Bósnia correndo nas ruas, levando tiros, morrendo, vítimas inocentes e chorei. Sinto a angústia delas como se fosse minha. Não conheço nenhuma delas, mas, como dizer, sou quase atraído para elas. Os olhos dele ficaram marejados. Tentei mudar de assunto, ele enxugou o rosto e fez um sinal para que eu não ligasse. Hoje em dia choro muito, disse. Não ligue.
Espantoso, pensei. Eu trabalhava com notícias, fiz reportagens em lugares onde morria gente, entrevistei famílias enlutadas, até fui a enterros. Nunca chorei. E Murray, pelo sofrimento de pessoas lá no outro lado do mundo, estava chorando. Será isso que acontece quando chega o fim? Talvez a morte seja a grande equalizadora, o grande evento que consegue finalmente fazer estranhos chorarem por outros. Murray assoou forte no lenço de papel. Isso não incomoda você? Incomoda? Ver homem chorar? Claro que não, respondi sem pensar. Ele sorriu. Ah, Mitch, vou afrouxar você. Um dia vou lhe mostrar que chorar é natural. Claro, claro. Claro, disse ele também. Rimos porque ele dizia a mesma coisa há 20 anos. Geralmente, às terças-feiras. Geralmente, terça-feira tinha sido nosso dia de conversar. A maioria dos cursos que fiz com Murray era às terças. Ele dava expediente em sua sala nesse dia, e quando eu fazia a minha tese final, acompanhada por ele, desde o começo, era às terças que nos reuníamos à mesa dele, ou na cantina, ou nas escadarias de Pierman Hall, para repassar o trabalho. De maneira que parecia natural termos voltado a nos encontrar numa terça-feira na casa do bordo japonês. Quando estava de saída, falei nisso a Murray. Somos terça-feirinos, repeti. Ele sorriu e disse, Mitch, você perguntou por que me preocupo com pessoas que nem conheço. Posso lhe dizer o que é que estou aprendendo com mais esta doença? Diga. O mais importante na vida é aprender a dar amor e a recebê-lo. A voz dele reduziu-se a um murmúrio. Deixe o amor vir. Pensamos que não merecemos amor. Pensamos que, se nos abrirmos a ele, nos enfraquecemos. Mas um sábio chamado Levine disse a palavra certa. O amor é o único ato racional. Repetiu a frase devagar, parando para acentuar o efeito. Como bom estudante, concordei inclinando a cabeça, e ele expirou levemente. Inclinei-me para dar-lhe um abraço e, apesar de não ser muito do meu feitio, beijei-o no rosto. Senti as mãos fracas do meu velho professor em meus braços e no rosto o roçar do pelo curto das costeletas. Então você volta na terça-feira? Perguntou em voz baixa. Entra na sala de aula, senta-se, não fala. Olha para nós, olhamos para ele. Ouve-se uns risinhos. Murray dá de ombros e logo baixa profundo silêncio. Começamos a perceber os ruídos mais ínfimos, o zumbido do aquecedor no canto, a respiração nasal de um estudante gordo. Alguns alunos vão ficando inquietos. Quando é que ele vai dizer alguma coisa? Disfarçamos, consultamos os relógios de pulso. Alguns olham pela janela, procurando mostrar-se superiores. Isso dura uns bons 15 minutos. Finalmente, Murray quebra o silêncio com um murmúrio. O que é que está acontecendo aqui? Pergunta. Aos poucos vai começando uma discussão, justamente o que Murray queria desde o início, sobre o efeito do silêncio nas relações humanas. Por que é que o silêncio nos constrange? Que satisfação encontramos nos ruídos? A mim, o silêncio não incomoda. Apesar da barulheira que faço com meus amigos, ainda não me sinto à vontade falando de meus sentimentos na frente de outros, principalmente de quem não é meu colega. Podia ficar em silêncio durante horas, se fosse esse o desejo da classe. Na saída da classe, Murray me detém. Você quase não falou hoje, Mitch. Bem, eu não tinha o que dizer. Ora, desconfio que você tem muito a dizer. A propósito, Mitch, você me lembra uma pessoa que conheci e que também gostava de guardar tudo para ela quando era jovem. Quem? Eu.
Capítulo 9. A segunda terça-feira. Falamos de autocomiseração. Voltei na terça seguinte e em muitas outras que se seguiram. Esperava esses dias com impaciência, mesmo tendo que viajar mais de 1.200 quilômetros para me sentar ao lado de um moribundo. Mas era como se eu atravessasse uma janela do tempo quando ia visitar Murray e gostava mais de mim quando estava com ele. Não levava mais um celular quando saía do aeroporto. Eles que esperassem, eu pensava, me lembrando de Murray. A greve dos jornais em Detroit continuava empacada. Aliás, continuava mais ferrenha, com violentos enfrentamentos entre piqueteiros e pessoal recrutado. Gente detida, espancada, gente deitada na rua diante de caminhões de entrega. Em vista disso, minhas visitas a Murray eram como um bálsamo feito de bondade humana. Falávamos sobre a vida, sobre o amor e sobre um dos assuntos preferidos de Murray, a solidariedade humana e por que a nossa sociedade é tão carente desse sentimento. Antes da terceira visita, passei num mercado chamado Pão e Circo. Eu tinha visto sacolas dele na casa de Murray e deduzi que ele devia gostar dos produtos de lá. E comprei montes de coisas. Quando entrei no estúdio de Murray, ergui as sacolas como se tivesse acabado de roubar um banco. "O despenseiro!" gritei. Murray revirou os olhos e sorriu. Enquanto isso, eu o examinava procurando sinais do progresso da doença. Os dedos dele ainda eram capazes de escrever a lápis e segurar os óculos, porém ele não conseguia erguer os braços acima do peito. Agora passava cada vez menos tempo na cozinha e na sala de jantar e mais no estúdio, onde havia uma espreguiçadeira com travesseiros, cobertor e pedaços de espuma de borracha em formatos especiais para apoio dos pés e das pernas murchas. Ao seu alcance ficava uma sineta, e quando ele precisava ajustar a posição da cabeça ou ir às conveniências, como dizia, sacudia a sineta e Connie, Tony, Berta ou Amy, sua pequena equipe de ajudantes domésticos, atendiam. Nem sempre era fácil para ele erguer a sineta. Quando não conseguia, sentia-se frustrado. Perguntei-lhe se tinha pena de si mesmo. "Às vezes de manhã, é quando lamento, apalpo o corpo, mexo os dedos e as mãos, o que ainda posso mexer, e lamento o que perdi. Lamento meu processo lento e insidioso de morrer, mas logo suspendo as lamentações. Por um ato de vontade? Choro bastante se sinto necessidade, mas depois penso em todas as coisas boas que me restam. Penso nas pessoas que me visitam, no que elas vão me contar. Em você, se é terça-feira, porque somos terça-feirianos." Sorri. Terça-feirianos. Não me concedo mais lamentação do que isso, Mitty. Um pouquinho cada manhã, algumas lágrimas e só. Pensei nas muitas pessoas que conheço que passam muitas horas úteis do dia lamentando-se da sorte. Como seria bom se pudéssemos estabelecer um limite diário às lamúrias. Só uns poucos minutos de lágrimas e pronto. Enfrentar o dia. Se Murray com essa doença horrível pode fazer isso. Só é horrível se encarada por este prisma, disse ele. Ver o meu corpo definhando lentamente para o nada. Mas também é maravilhoso porque me concede muito tempo para me despedir. Nem todos têm essa sorte, acrescentou sorrindo. Contemplei-o na cadeira, incapaz de se levantar, de se lavar, de se vestir. Sorte? Será que ele disse sorte mesmo? Durante uma pausa para ele ir ao banheiro, folheei o jornal de Boston que estava perto da cadeira. Havia uma matéria sobre uma cidadezinha madeireira onde 2 adolescentes torturaram e mataram um senhor de 73 anos que as protegia,
Depois deram uma festa na casa reboque, onde ele morava, e exibiram o cadáver. E outra matéria sobre o iminente julgamento de um heterossexual que matara um homossexual porque este, num programa de televisão, declarara-se apaixonado por ele. Larguei o jornal. Murray foi trazido do banheiro, sorrindo como sempre, e Connie ia passá-lo da cadeira de rodas para a espreguiçadeira. Posso fazer isso? Perguntei. Fez-se um breve silêncio. Nem sei por que me ofereci, mas Murray olhou para Connie e disse: mostre a ele como se faz. Instruído por ela, inclinei-me, passei o braço por baixo das axilas dele e o puxei para mim, como se estivesse erguendo uma tora de madeira. Aprumei o corpo, ao mesmo tempo erguendo Murray. Normalmente, quando se levanta alguém, espera-se que os braços da pessoa nos segurem, mas Murray não podia segurar. Era como um peso morto. Senti a cabeça dele encostar em meu ombro e o corpo derrear-se em mim como uma coisa molenga. Ele gemeu baixinho. Está seguro, eu disse. Pegá-lo assim comoveu-me de um jeito que não sei explicar. Só posso dizer que senti as sementes da morte em seu arcabouço engelhado. Quando o pousei na espreguiçadeira e ajeitei a cabeça dele nos travesseiros, arrepiou-me a convicção de que o nosso tempo estava se acabando e a de que eu precisava fazer alguma coisa. É o meu penúltimo ano, 1978, quando discotecas e os filmes do rock são o estouro cultural. Estamos em um curso em comum de sociologia na Brandeis, curso que Murray chama de processo de grupo. Cada semana estudamos os modos de os estudantes interagirem uns com os outros e como reagem à ira, ao ciúme, à consideração. Somos cobaias humanas. Na maioria dos casos, alguém acaba chorando. Eu chamo isso de curso tocando e sentindo. Murray diz que eu preciso mais ser aberto de espírito. Nesse dia, ele diz que tem um exercício para nós. Devemos ficar em pé, de costas para os nossos colegas e cairmos para trás, confiando em que um colega nos ampare. A maioria fica preocupada e não se deixa cair mais de alguns centímetros. Rimos encabulados. Finalmente, uma estudante, mocinha magra, retraída de cabelos pretos, sempre vestida de suéter branco e amplo, cruza os braços no peito, fecha os olhos, inclina-se para trás e não para, como naqueles anúncios em que a modelo cai de costas na piscina. Por um instante, sinto-me convencido de que ela vai se estatelar no chão. No último momento, o colega designado para apará-la a segura pela cabeça e ombros e impede a queda. Legal! Exclamam vários estudantes. Alguns aplaudem. Murray sorri. Veja, diz ele à moça, você fechou os olhos. Fez toda a diferença. Às vezes, não acreditamos no que vemos e precisamos acreditar no que sentimos. E se quisermos que outros confiem em nós, precisamos sentir que nós confiamos neles, mesmo que estejamos no escuro, mesmo quando estamos caindo.